Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí cortes diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Galera, tá chegando aqui pela primeira vez, podendo ajudar, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui, galera, trazer aqui corte do canal da ESPN Brasil, link aí na descrição desse vídeo. Os desfalques. O Flamengo tem um baita elenco. O Flamengo tem um baita elenco. E só molecada no banco, hein? O banco do Flamengo ontem era só moleque. A quantidade de desfalques e, mais do que isso, as características dos jogadores. Porque os jogadores do passe, da construção do meio campo estavam fora. Sim. A única opção que o treinador tinha era adiantar um pouco, se quisesse, o De La Cruz, como se fosse um meia, né? Colocar o Alan como volante, mas aí você olha a fragilidade do Táchira. E aí o Felipe falou na entrevista que viu o Táchira jogando com 2 linhas de 4 e que foi surpreendido com o Táchira jogando com uma linha de 5 e uma linha de 4. E você entende por que não usar 2 volantes, né? Quando ele coloca 3 jogadores de velocidade na linha atrás do centroavante, Bruno de centroavante, né? O Everton, o Michel e o Luiz Araújo jogando atrás deles, os 4 jogam muito em cima da linha de 5. E aí o que acontece? Como as linhas do Táchira eram muito compactadas, não tinha ninguém jogando entre essas linhas. Aí, ó, os 4 você vê ali perfeitamente na imagem. E aí tem uma questão, aí começaram a reclamar, o Flamengo circulou a bola com lentidão. Cara, assim, quando você tem cara jogando entre as linhas, quando o volante vai receber a bola, ou o zagueiro construindo, automaticamente, quando vai chegar a bola nele, ele já viu o cara movimentando para a bola chegar ali. Os volantes começaram a procurar os atacantes. E aí o ataque não fluía. E ali tem a coisa crucial. Os laterais jogaram mal. Os laterais reservas ontem, né? Isso, os que começaram o jogo. Sim. Principalmente o Ayrton Lucas. Eu acho que na direita ainda ok, mas principalmente o Ayrton Lucas. Tanto é que o Flamengo cresce quando faz o gol. Quando entra o outro lateral, né? E é colocado um segundo jogador na área para você ter uma dobra de atacantes. Porque aí a bola chega no Cebolinha. Primeira jogada do Cebolinha do jogo. Primeira jogada dele. E aí tem os 2 caras na área para aproveitar. Porque o Felipe, exatamente porque tem um grande elenco, corrige uma dificuldade num jogo em que o Flamengo... Primeiro toque na bola do Juninho. Num jogo que o Flamengo... Terceiro gol dele com a camisa do Flamengo, fez gol na final do Campeonato Estadual, mas eu considero esse o mais importante. Num jogo em que o Flamengo individualmente não teve inspiração, os volantes não construíram muito, o lateral esquerdo, Heitor Lucas, jogou mal, o Wesley fez falta, e os jogadores de drible na frente, sem espaço, não conseguiam fazer o drible. Não tinha essa jogada no mano a mano. Quantas jogadas o Luiz Araújo ganhou contra o adversário? A única bola que teve que fazer o gol caiu no pé direito, e aí a gente conhece o Luiz Araújo. É um bom jogador, mas tem algumas dificuldades ali também. Né? O Michael, quantas jogadas ele conseguiu fazer no drible? O Cebolinha, quantas jogadas? Então, acho que diante disso tudo, como o Flamengo taticamente foi muito consistente, e por isso que eu discordo do Pascoal, da crítica. Porque eu acho que no dia que você não tem jogadores inspirados, não tem o passe do Arrascaeta, não tem a liderança e o passe do Gerson, tá faltando o centroavante. O Bruno não pode jogar pelo lado porque o Bruno tá jogando como centroavante. Diante disso tudo, você controla o jogo, como o Flamengo controlou, com exceção dos minutos finais, e aí eu acho que faz parte do futebol, eu acho que foi legal. Não dá para ficar realizado, não dá para elogiar a atuação do Flamengo, mas eu acho que foi uma atuação boa para a estreia e conseguiu o resultado que é o que importa. Que a gente também não vê o que o adversário faz. Olha essa bola aí, ó. A última do jogo. Muito fechado, já. Olha a última do jogo, ó. Pé da trave. Olha lá, Zé. Também ele não pegou bem na bola, né? Ali deu aquele susto, né, Pascoal? Que trava tudo. Aí o cara dá aquele frio na barriga, né, Zé? Frio na barriga. Mas é que a gente, muitas vezes, nós não enxergamos o que o adversário faz, né? As dificuldades que são impostas pelos adversários. O Birner falou, de montar uma linha de 5 e uma linha de 4. As linhas. Eu acho assim, à medida que passa o tempo, os times são observados, estudados. O Felipe deu uma entrevista, ele falou, né, porque foi muito questionado sobre ele, falou, não conheço o Táchira. Quando ele fala não conhece, é que assim, eu conheço o time, mas eu não conheço taticamente, eu vou ver, vou analisar, até porque o Felipe vê tudo. Tiraram de contexto, ainda foi bem bem antes do jogo, sim, é lógico sim. que o cara ia assim, ainda usar, mais o Felipe, que é workaholic até o teto. E depois ele fala sobre isso, né, que, olha, eu vou estudar como o adversário nos estudou hoje aqui. Sim. E até depois ele falou, eu enfrento o Vitória no final de semana, eu ainda vou estudar o Vitória. Né? São situações diferentes que... É um jogo por vez, né, gente? Um jogo por vez, não tem jeito. E assim, o Pascoal sabe, todos aqui sabem, né? Você vai jogar contra o Flamengo, você joga a vida.
Sim. Claro. É o jogo do DVD, aquele jogo que você marca o gol e vai pro Puskas depois lá e, entendeu? O Tati deve estar satisfeito com a sua atuação. vida pode melhorar, entendeu? É assim, tem algumas circunstâncias e alguns times que te fazem isso, né, Pascoal? O Flamengo faz isso, o Palmeiras Eu achei que o Flamengo jogou abaixo da minha expectativa. Não, eu antes do jogo, se me perguntassem, do torcedor. eu imaginava que o Flamengo fosse atropelar. Mas aí a explicação do Birner tem para mim tem uma parte de validade, mas não tem a outra parte de validade. O que faltou? Porque se você tem um jogador como o De La Cruz, ele pode muito bem, na composição de meio, colocar um outro volante. Tem o Everton, o menino Everton, que é muito bom volante. Ou o Alan, que acabou. Ou o Alan, que acabou entrando. O Pulgar jogou bem, gente. O Pulgar fez uma boa partida. Excelente jogador. Ele não tinha muito o que fazer na marcação, ele tentou sair, o Pulgar jogou bem. Eu adiantaria um pouco o De La Cruz, jogaria numa composição com 2 volantes, mas adiantaria um pouco o De La Cruz para ter essa referência na saída de bola. Porque o time do Flamengo ficou muito da ligação distante. Ficou muito dependente de um atacante voltar e buscar a jogada. De um atacante, ou o Luiz Araújo saía, vinha buscar a jogada atrás, ou... Mas faltou fazer isso, eu acho. Então, mas o robozinho, porque aí falta o quê? Porque eles têm uma característica de pegar a bola e correr para cima do adversário. Sim. Eles não têm a característica de levantar a cabeça, vou virar essa bola no Cebolinha, ou vou virar essa bola aqui do outro lado, entendeu? Não tem. Eles abaixam a cabeça e... De 0 a 10, que nota você dá para o momento do De La Cruz? Eu já vi jogar melhor. Não no Flamengo, né? Hã? No Flamengo ele até teve um bom momento no começo. A chegada dele foi muito boa, né? Porque ele jogava... Parece que é uma solução, do jeito que está falando, você botou ali e está resolvido. Eu entendo a ideia. Eu imagino o De La Cruz que eu imagino é o De La Cruz do River. Ou então da seleção do Uruguai. Porque o De La Cruz não joga de ponta esquerda como joga o debochado. Ele joga de meia, ou então de meia ponta pela direita ou de meia ponta. Então, nessa posição, ele vai muito bem. Mas aí precisa de um outro cara. Aí tem que ter o Gerson para dar o equilíbrio. O Gerson, gente, o Gerson é o cara que faz toda a diferença. O Gerson faz toda a diferença. O Arrascaeta é um monstro de jogador. Esses caras, só de estarem em campo, eles já cumprem uma meta. É chamar a atenção do adversário. E fora o que eles jogam, né? Fora o que eles podem produzir. Ontem faltou a ligação. Não dá para você jogar 2 aqui e 4 lá. Olha o espaço que fica. Buracão no meio. Eu não gostei. Acho que foi, na minha visão, eu tenho muito respeito pelo Felipe. Com 16 anos, ele foi meu jogador no Figueirense. Eu tenho o maior respeito por ele. Todo mundo sabe disso, que eu adoro o Felipe, mas ontem foi o pior jogo dele no Fluminense. Se os laterais conseguissem jogar bem, construindo por dentro, você tinha isso resolvido. Mas ontem o Ayrton Lucas foi uma tragédia, gente. É muito mal. O Varela razoável. Mas acho que os dois laterais, o Varela nem tanto, né? Mas, o Varela nem chegou nessa primeira bola que sai perigosa, ele faz. Essa característica. O Ayrton Lucas é o cara que precisa de campo para correr. Ele é diferente, por exemplo, do Marcelo, Fluminense, do próprio Felipe. Sim. Felipe não era o cara que corria pela lateral de campo. Não, vinha por dentro. Ele vinha por dentro armando. O Ayrton é o cara que recebe a bola nos espaços futuros, né? Como o pessoal gosta de falar. Ataca o espaço. Ataca o espaço. O Ayrton é esse tipo de jogador. Porque o Alessandro entrou há pouco tempo, mas mudou. Zé, eu gosto de primeiro volante que ataca o espaço. Lá no estádio do Mangueirão. E, além de atacar o espaço, faz gol. Olha lá, José. Olha lá, golaço, hein? Deu um sorriso no Benê! Boa tarde pra você de casa. Não, eu apesar de uma parte da torcida e também uma parte da imprensa estar reclamando da atuação no Flamengo, isso não vai partir do Benê Casagrande aqui no SBT em lugar nenhum, muito menos em rede social. Calma. Pelo contrário, é só elogio. O Flamengo superou várias adversidades e conseguiu vencer numa estreia de Libertadores, algo que não acontecia desde 2022. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí reclamando da atuação, que foi muito ruim, isso e aquilo, pare, sorria, comemore, que o Flamengo ganhou numa estreia de Libertadores. Foi a estreia, com vitória, fora de casa. O time não convenceu, tá escrito ali, tu viu, né? Não, jogou mal, pô. O Benê vai falar daqui a pouco, mas saiu com os 3 pontos. E eu falo, gente, Libertadores, não é quem joga mais bonitinho, é o Libertadores, você tem que fazer o que tem que ser feito, que é gol e vencer, e é isso aí. A gente vai ver como foi essa partida e na volta a gente comenta esse jogo. Rodou. A caminhada do Flamengo na Libertadores começou em jogo quente. A primeira chegada foi com Luiz Araújo levando perigo.
Após boa jogada com Varela, Michael tenta e a bola sobra para Bruno Henrique, que chuta em cima do goleiro. O camisa 7 do rubro-negro de novo tem uma chance de abrir o placar e o goleiro da equipe da Venezuela faz a defesa. O Flamengo tentava chegar ao gol, mas não encontrava o caminho. Eric Pulgar cobra a falta e a bola passa bem pertinho. Primeiro tempo sem gols e a vitória do Flamengo viria apenas na segunda etapa, com as mexidas de Felipe Luiz. Juninho entrou na vaga de Michael e ele já está no lugar certo. Cebolinha faz o cruzamento, Bruno Henrique chega a cabecear, mas é Juninho quem marca. Já é o terceiro dele com a camisa do Flamengo. A vitória estava quase garantida, mas no final do jogo o time de Felipe Luiz tomou pressão. Rossi salva nessa bola. Porém, nesse lance, nem o goleiro conseguiria evitar. Maidana chuta e deixa os rubro-negros nervosos no que seria o empate. Final, Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. O time volta a vencer numa estreia de Libertadores após mais de 2 anos. Benê, fala pra mim qual foi o maior destaque do Flamengo nessa partida e qual foi o ponto negativo, porque sempre tem uma coisa pra se tirar, né? Uma lição pra se tirar num jogo, sobretudo de estreia de Libertadores. Boa tarde de novo, Benê Casagrande. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Fernandinha, vamos lá. Eu vou falar o ponto positivo. Primeiro, o ponto positivo é a vitória fora de casa, algo, repito, que eu falei na minha introdução aí, que não aconteceu numa estreia de Libertadores desde 2022. E o Flamengo, além disso, encarou uma logística horrível de 13 horas de viagem, ficou 2 horas parado na imigração para poder entrar na Venezuela, depois do aeroporto para o hotel pegou mais 1h30 de viagem, ou seja, a logística horrível, o time extremamente cansado, fadigado, depois de uma longa viagem, 7 desfalques, e desfalques importantes, esses 7 seriam titulares em pelo menos 90% dos clubes da Série A. Mesmo assim, o Flamengo foi lá e conseguiu superar um adversário. Eu considerava, mesmo com os desfalques, o Flamengo aqui favorito. Falei isso aqui ontem. Eu esperava uma atuação melhor? Esperava uma atuação melhor. Só que por que o Flamengo é tão cobrado para dar espetáculo, dar show dentro de campo em todo santo jogo? Não vai ser sempre que vai ser assim. O que importa nesse começo de Libertadores é a vitória. No outro grupo, no grupo do Flamengo, no outro jogo, o placar foi 0-0. Se o Flamengo vencesse por 1-0, como é que foi? Pronto! Já é líder do grupo. E é isso que o Flamengo tem que fazer em Libertadores, tem que vencer. O Flamengo não é obrigado a dar show. O técnico Felipe Luiz falou isso aí ontem, inclusive na entrevista coletiva, e eu concordo com ele. Claro que a atuação poderia ter sido melhor, e sobretudo individual de vários jogadores, Michael, o próprio Cebolinha, o De La Cruz, acho que poderia ter jogado melhor. Só que não vai ser sempre que o coletivo vai conseguir dar certo dentro de campo. E se a gente for parar e analisar, o Flamengo venceu o jogo com um gol do Juninho, aquele jogador que foi crucificado por ter perdido um gol diante do Internacional, e eu aqui defendi, falei, eu acho que uma injustiça ficar crucificando o jogador por conta de um lance. Ele entrou e no primeiro lance dele na partida ele conseguiu botar a bola para dentro. E é isso que importa nesse começo de Libertadores. O friozinho na barriga de ser uma estreia de Libertadores passou. O Flamengo ganhou os 3 pontos. E eu quero destacar aqui a partida do Varela, fez uma grande partida. O que ele jogou ontem foi muito bom, acho que isso precisa ser avaliado de uma maneira positiva. O Pulgar também foi muito bem. E de negativo, coletivo. Repito, eu esperava uma atuação melhor em todos os sentidos, saída de bola, marcação sob pressão, que já é um time com a característica do Felipe Luiz. Dessa forma que ele joga. Só que ontem, de fato, não conseguiu apresentar isso. Mas eu quero mencionar, não tinha Gerson, que era o principal jogador no meio de campo do Flamengo atualmente, não tinha Wesley, que é o principal jogador do lado direito, onde saem muitas jogadas com o técnico Felipe Luiz, não tinha Arrascaeta. Então, mesmo assim, o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante nesse começo de Libertadores. E tem essa fala do Felipe Luiz aí que você citou, cadê? Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil. Felipe, não para menos, que é um grande treinador, mas a gente esquece também que ele também está fazendo estreias, né? Sim. Por exemplo, ele foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo, mas no profissional é o primeiro jogo de Libertadores dele como treinador. Então, assim, ele também está provando... No Sub-20 ele também não treinou na Libertadores. Não ele treinou, já pegou no Mundial. No Mundial, né? Exatamente. Então, e se a gente for parar para pensar, o recorte do ano passado, porque parece que ele ficou o ano passado inteiro no Flamengo, né? Não, ele tem poucos jogos, se a gente for para pensar num recorte do que o Felipe já fez. Então, também foi a estreia dele nessa competição, Lucas Pedrosa. E ele parece sempre aparentar um cara tão experiente como
como treinador, né? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu já falo isso aqui há muito tempo, não é de hoje. Eu falo isso aqui no SBT Esporte Rio, já deve ter mais de ano, que o Flamengo é o único time que é cobrado por dar espetáculo. E eu discordava bastante, até mesmo na época do Tite, quando todo mundo cobrava, tem que dar espetáculo, tem que ser Flamengo, não sei o quê. Eu falei, gente, o Flamengo ganhou, tá? Parecia que o Flamengo tinha perdido. A expectativa, a repercussão dos jogos do Flamengo era: o Flamengo ganhou, mas não sei o quê. O Flamengo ganhou, mais não sei o quê. Todos os desfalques que o Vene citou aqui, uma equipe que foi estrear fora na Libertadores, tudo bem, o Deportivo Táchira é uma equipe que realmente nem se compara com o Flamengo, mesmo com o Flamengo com tantos desfalques. Mas é uma vitória que quase foi um empate, porque no último minuto os caras tiveram uma bola na trave, mas se você for parar para pensar, era um time muito mais de velocidade do que de pensamento. O Flamengo, para mim, ontem pensou muito pouco dentro da partida. Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo, nenhum desses 4 jogadores são pensadores de jogo, e o Flamengo não tinha um pensador na ausência do Arrascaeta, na ausência do Gerson, e até mesmo o Matheus Gonçalves, que eu pensei que poderia ser esse cara, nem entrou dentro da partida. Então, assim, eu vi um Flamengo com uma atuação abaixo? Claro que vi. Eu vou ficar aqui criticando a atuação do Flamengo depois de ter vencido de 1-0 na estreia da Libertadores com tantos desfalques? É claro que não. Já falei 1000 vezes e vou repetir. O Flamengo é o único time do futebol brasileiro, até pela sua própria torcida, que cobra espetáculo. E o futebol hoje em dia, nem sempre você vai dar espetáculo. Ou melhor, na maioria das vezes você não vai dar espetáculo. O que importa numa fase de grupos da Libertadores, cada vez mais, é você vencer, conquistar os 3 pontos e também ficar confortável para a passagem de fase na fase do mata-mata e conseguir decidir dentro de casa. No grupo do Flamengo, eu não vejo o Flamengo perdendo nenhum jogo, para ser muito honesto. Talvez na altitude contra a LDU, mas em relação a nível de jogo, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo foi lá e conseguiu vencer. Então eu encaro como uma atuação ruim, mas foi uma vitória e é isso que tem que ficar de positivo. E aqui o JVzinho aqui, ó, o nosso patrão, eterno patrão. São 7 desfalques e a gente sabe que todos, obviamente, fazem falta, mas o Gerson é o supra-sumo aí, hein, Vene? Fernandinha, além da ausência do Gerson, ontem eu tive a oportunidade de ver a entrevista que o Felipe Luiz deu à Conmebol, e é uma baita entrevista. Você parar e ouvir o Felipe Luiz é sempre muito bom, porque você aprende. E ali ele deixou muito nítido o seguinte, que ele pensa no time dele em cima de um camisa 10. Onde eu quero chegar? Na ausência do Arrascaeta, a gente não vê ninguém com a capacidade que o Arrascaeta tem de fazer essa armação das jogadas. Eu acho que o Matheus Gonçalves poderia ser esse jogador, tanto é que eu escalaria ele no time titular, falei isso aqui ontem, só que não é da mesma prateleira do Arrascaeta. Onde eu estou querendo chegar? A diretoria do Flamengo não pode demorar mais para fazer a contratação de um jogador para substituir o Arrascaeta ou até mesmo para brigar pela titularidade com o Arrascaeta. Porque se o Felipe Luiz ele pensa num time em cima de um camisa 10, não dá para a gente ver um Flamengo como é que foi ontem, sem criação. Porque o grande problema do Flamengo ontem, diante do Deportivo Táchira, foi a falta de criação. Não tinha ninguém no meio de campo para fazer esse trabalho, essa função. Então acho que a diretoria precisa olhar para esse jogo e analisar no mercado um jogador para tentar a contratação para suprir a ausência de Arrascaeta ou até mesmo, repito, brigar pela titularidade. Com as janelas fechadas, o que consegue contratar hoje? Só jogadores do campeonato doméstico, do futebol brasileiro, que jogaram estaduais. Existe uma janela doméstica, se eu não me engano, ela já fecha agora, no dia 11, onde o Flamengo poderia, como o Botafogo tentou contratar o Cauli do Bahia, por exemplo. Não, mas eu não falo para agora não, tá, Fernandinho? Para agora você tem que analisar e fazer a contratação. Será que o Jorginho não seria esse cara? Pelo que o José Boto disse numa entrevista lá no meu canal Vene Casagrande, a função que eles pensam para o Jorginho não é essa. Não é essa. Então não vai ser essa, né? E não tem a capacidade de fazer o que a Arrascaeta faz, por exemplo. Quem tem? No futebol brasileiro, que você diz, acho que o Arrascaeta é Alan Patrick, Garro, o Matheus Pereira, que o Flamengo até teve um bololô ali, com vai querer, não vai e tal e tudo mais. Matheus Pereira também é esse jogador, o Felipe Coutinho é esse jogador, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, que é o camisa 10 de fato. O Arrascaeta está numa queda física há mais de 2 anos. O Arrascaeta é um jogador que está numa curva descendente como atleta. E isso, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o Arrascaeta é ruim ou algo do tipo. Ele é um gênio, ele ganhou tudo pelo Flamengo e ele continua sendo um craque. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai continuar performando pelo Flamengo. Mas ele não tem a regularidade física que uma temporada que o Flamengo tem pela frente, com tantas competições, precisa. Então é por isso que o Vene cita aqui essa necessidade do camisa 10. Sai nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo aí resumo para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então,
Deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Link na descrição desse vídeo do canal do SBT Esporte Rio e também da ESPN.